Bom dia. Eu estou aqui conversando com o professor Cláudio Banzato, da Unicamp, e nós vamos conversar sobre a importância do diagnóstico para o cuidado na saúde mental. Professor Banzato, acho que é mais próprio o senhor se apresentar. Quem é o senhor, professor? Ok. Bom dia, Jorge. Então, obrigado pelo convite. Eu sou Cláudio Banzato, eu sou médico, psiquiatra, eu sou formado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 87, fiz minha residência e exerço a psiquiatria clínica, né, há 30 anos. Eu tenho um interesse especial sobre as bases conceituais da psiquiatria, estudo do diagnóstico, da psicopatologia, dos sistemas classificatórios, a filosofia da psiquiatria, né? E então eu tenho esse trabalho clínico no contexto hospitalar, com pessoas hospitalizadas e com pessoas em segmento ambulatorial, e um trabalho de investigação mais conceitual sobre as bases conceituais da psiquiatria. Professor, as pessoas em geral associam diagnóstico na psiquiatria com um rótulo que diz o que a pessoa é, né? Por exemplo, eu vivo com a esquizofrenia. Se eu falar só isso e as pessoas não me conhecerem, elas vão associar isso a uma imagem que a cultura construiu, né? E assim com as outras doenças na medicina e na psiquiatria. Eu acho que é muito importante conversar com o senhor, porque o diagnóstico tem uma função no cuidado da pessoa e não diz o que a pessoa é, mas aquela questão que ela está vivendo específica que precisa de tratamento. Eu não sei se é por aí, professor, eu passo a palavra para o senhor. Sim, Jorge, eu concordo. O diagnóstico é algo importante, é central na medicina, identificar, né, a afecção, o transtorno do qual a pessoa sofre, é um passo necessário, né, para a abordagem, para o entendimento e para a terapêutica. No entanto, é uma aproximação inicial. É importante, mas como você mesmo frisou, não é tudo. De alguma maneira, é uma aproximação inicial porque conecta com a experiência acumulada na literatura, de casos anteriores, me dão algumas pistas sobre o que eu devo procurar, o que eu devo investigar, etc. Agora, isso é um entendimento mais estrito do termo diagnóstico, identificação de um transtorno. Um sentido mais amplo, e esse sentido estrito, é francamente insuficiente, no meu modo de ver, para uma abordagem terapêutica, né? No sentido mais amplo, é conhecer quem é essa pessoa, quais são as suas circunstâncias, sua trajetória biográfica, seus valores, o que essa pessoa aspira, onde estão suas dificuldades, né? O que essa pessoa está sofrendo, quais são os recursos que essa pessoa mobiliza. Então, eu acho que o diagnóstico, no sentido estrito, é esse nome. Esse nome é importante. No sentido amplo, é um entendimento do que está se passando. E o diagnóstico, além de tudo, no meu modo de ver, no sentido de uma formulação, ele precisa, de alguma maneira, estar conectado e fazer sentido para aquela pessoa que recebe o diagnóstico. Tem que ter a ver com a experiência. Do contrário, é apenas um nome e, como você disse, né, os nomes são tanto no sentido de ter um efeito apaziguador, ou seja, isso é conhecido, isso é passível de ser abordado, mas o nome também
pode ter um efeito no sentido de afastamento, de segregação, da rotulação, ou como se esse nome, de alguma maneira, fosse definidor dessa pessoa. E isso eu acho que precisa ser fortemente rejeitado, né? Professor, eu sei que o senhor tem uma formação na filosofia, que o senhor estudou psicanálise dentro da sua trajetória de pesquisa, mestrado e doutorado. Eu estou falando isso porque, coincidentemente, eu fiz uma terapia psicanalítica freudiana. A psicanalista era uma psicanalista freudiana durante muitos anos, terminei no final do ano passado. Assim, me trato com um professor que o senhor conhece, também há 12 anos, o doutor Itírio Shirakawa. E nunca houve, muito claro para mim, um conflito entre o tratamento com a terapeuta, com a psicóloga, e o tratamento com o psiquiatra. Eram duas maneiras diferentes de acolher o Jorge, pessoa, com a sua história, com o seu jeito de ser. E foi muito importante ter o diagnóstico, aceitar que esse diagnóstico corresponde a uma doença que é muito difícil, no meu caso, a esquizofrenia. E isso me ajudou a aprender a cuidar de mim e a poder conversar de maneira clara e dizer o que acontece, confiando nesses dois profissionais, a psicóloga e o psiquiatra. E eu vejo muitas pessoas que falam, eu sou esquizofrênico, ou a economia está esquizofrênica. Isso virou uma metáfora, e não esta função útil de ter um diagnóstico, né? Seja depressão, ansiedade ou diagnóstico. Eu não sei, estou dizendo essas coisas para dar uma devolutiva do que o senhor falou, mas eu abro para o senhor continuar. Eu acho que é muito importante o que o senhor está dizendo. Sim, Jorge, eu penso que a partir dessa formulação mais ampla, né, é preciso que o profissional responsável pelo atendimento e a pessoa que procura essa ajuda, esse atendimento, tenham, de alguma maneira, um diálogo sobre as metas, né, os desejos, as aspirações, as dificuldades, né, e as formas de superar isso. Eu acredito bastante nesse diálogo, né? Ou seja, são conhecimentos diferentes, esse conhecimento da experiência, de passar por isso, de estar na pele, de estar vivenciando isso, né? E eu acho que o psiquiatra, quando, né, está diante de uma pessoa, precisa procurar fazer essa conexão. Sem isso, a minha experiência é que não há ressonância. Sem o diagnóstico não tem esse efeito de engajamento, de conexão, né? Então, você está dizendo que, no seu caso, a sua confiança nos seus profissionais e o termo esquizofrenia é entendido de um jeito, né, que permite que você lide com isso de uma maneira construtiva e que você supere. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o que deve ser evitado é a ideia de um diagnóstico como uma espécie de, né, de uma previsão assim fatalista sobre o que vai acontecer, né? Como se isso fosse algo que tem uma vida própria e que vai caminhar de uma maneira inexorável, independente do que essa pessoa faça, né? No caso da esquizofrenia, especificamente, muitas vezes a gente vê assim, né? E é até curioso, acho que vale citar esse exemplo, né? Nós temos
muitas pessoas com uma recuperação excelente e não raro nos deparamos com a seguinte situação. Os psiquiatras começam a duvidar do diagnóstico quando o tratamento é muito bem sucedido, quando a pessoa tem uma recuperação muito boa, né? Indicando que uma certa concepção assim muito pessimista, né? estava na raiz. Né? E é curioso isso. Nós já tivemos aqui no meu ambulatório pessoas que se mudaram e que viviam muito bem com o tratamento proposto, que procuraram um novo médico e no seu nova cidade, novo estado, e disseram, mas você toma uma dose muito alta da medicação e você está muito bem e vamos tirar, e com resultados muito ruins, né? Ou seja, ao invés de pensar, puxa vida, que bom que foi encontrado um esquema terapêutico que fez bem para essa pessoa, ao qual ela se adaptou, e ao contrário, né? Se está tão bem, provavelmente não precisa. Então, são aí alguns vieses que a gente às vezes encontra mesmo em psiquiatras, né? Mostrando, como você disse, a força de alguns protótipos negativos que favorecem o estigma. Sim. Né? Então, são coisas realmente que são difíceis de se modificar, né? Muito enraizadas na cultura, sim, mesmo entre profissionais de saúde e até mesmo em profissionais de saúde mental. Eu vejo dois aspectos no que o senhor diz. Um é da minha experiência pessoal, minha, e a outra vamos dizer assim, que o meu amigo, o professor Rodrigo Bressan, chama de viés da clínica. Quer dizer, o psiquiatra vê tantas pessoas muito mal, ele acaba extrapolando que as pessoas com esquizofrenia têm esse perfil. Isso também acompanha aí a literatura, acompanhou, né? A literatura das pesquisas. Mas, assim, o que o senhor fala é muito importante, porque eu demorei muito tempo mesmo, mais de uma década, para aceitar a seguinte situação. Eu tomava o remédio por um período, ficava bem, reorganizar minha vida e tal. E eu tinha a compreensão errada de que eu tinha superado a doença. Portanto, não precisava mais da medicação. E aí piorava, tive recaídas, né? Muito sérias, né? Crises da esquizofrenia. A última crise foi em 2012. Então, essa compreensão de que a medicação, o meu médico, o doutor Itílio Shirakawa, fala a medicação para a esquizofrenia ou para o transtorno mental, a gente sabe que ela está funcionando muito bem quando não tem quando as coisas estão bem, né? Não quer dizer, né? E é difícil as pessoas entenderem isso. Quando ela está bem, ela acha que pode deixar de tomar o remédio, como um antibiótico, um remédio para dor de cabeça. Então, essa que é a questão, né, doutor Cláudio? O diagnóstico tem um peso na sociedade, um peso estigmatizante muito forte, né? O que dificulta as pessoas a chegarem ao tratamento quando necessário. E nessa época de pandemia, estão aumentando muito as dificuldades das pessoas que têm uma relação com a psiquiatria, depressão, ansiedade e dificuldades com a vida. Né? Eu tenho conversado com os outros professores também nessa temática, né? Então, assim, devolvendo para o senhor a fala, que as pessoas, em geral, né? Não, eu tenho uma doença a doença mais pesquisada da psiquiatria, não tem como, se você tem, você vai saber que tem, então, né? Porque paralisa a vida, mas nesse novo contexto que nós vamos viver agora e nos próximos anos, né? As pessoas saberem que a utilidade da psiquiatria, e para isso
ver o diagnóstico nesse sentido, de uma possibilidade de ajuda, e não como um rótulo social. Né? Então, eu devolvo para o senhor, né, a conversa. Perfeito. Quando você citava, né, o Rodrigo falando sobre o viés da clínica, né? Bom, você já esteve no ambulatório que a gente atende pessoas com muitas necessidades, pessoas com muitas dificuldades, e ontem nós tivemos a volta dos alunos. Esse é um ambulatório em que não passam alunos, mas os alunos da faculdade voltaram, e aí eles iam acompanhar as consultas. E os médicos responsáveis, veja que interessante, né? Eu pedi que eles levassem os alunos juntos nas consultas. E aí, várias vezes eu ouvi do médico, bem intencionado, óbvio, né? Pensando no aspecto didático, de mostrar alterações psicopatológicas para os alunos, mas dizia assim, esse paciente, ele está muito bem. Esse paciente tem pouca coisa para ver, ele está completamente normal, né? E eu escutei isso uma vez, duas vezes, três vezes, fiz uma brincadeira com uma brincadeira com outro, e foi motivo de grande satisfação para mim, né? E eu disse, olha só, isso é o mais importante que esses alunos estão vendo aqui hoje. Eles estão vendo pessoas que passaram por situações muito sérias e estão levando sua vida normalmente. Não dá para ter uma mensagem mais poderosa do que essa, né? Então, isso é curioso. Então, mesmo na clínica, claro que a gente se depara com muitas situações de um sofrimento que a gente não consegue aliviar, e é importante reconhecer isso. Nós não conseguimos ajudar todas as pessoas e nem no mesmo grau. A gente consegue ajudar muito algumas pessoas, um pouco outras, e algumas pessoas a gente não ajuda, né? Também é preciso lembrar que o desejo de parar de tomar remédio, né, que muitas vezes os pacientes manifestam quando estão bem, é um desejo que eu considero natural e legítimo. Natural porque o remédio não deixa de ser uma espécie de lembrete diário de que eu tenho uma afecção, que eu tenho um transtorno. Isso contribui muitas vezes, né, para uma autoimagem mais negativa, para um autoestigma, né? E segundo lugar, porque os remédios psiquiátricos, infelizmente, têm muitos efeitos colaterais. Então, são coisas que a gente tem que reconhecer e valorizar e procurar um esquema, né, onde o remédio também não seja um grande problema. Então, como o professor Itiro disse, né, se você conseguir encontrar um remédio que você tolere, sua vida segue, né, então, ótimo. Mas, muitas vezes, a gente luta para chegar nesse balanço, né? E aí eu acho que é bastante importante que o médico leve a sério os incômodos que o remédio provoca. Porque eles podem ser menos graves do ponto de vista médico, mas eles podem afetar muito a experiência cotidiana da pessoa. Então, eu acho bem importante que isso seja valorizado. Não quer dizer que a gente vai conseguir sempre uma solução boa, né? Mas eu acho que o tratamento ele não pode, vamos dizer assim, a gente usa remédios com efeitos colaterais ruins porque a gente está, de alguma maneira, tentando evitar consequências piores do transtorno. Mas eu acho que, na medida do possível, a gente precisa buscar um esquema que seja confortável, que a gente, enquanto não tiver confortável para o paciente, a gente não pode deixar de buscar isso. E o que acaba acontecendo muitas vezes, se o médico é muito dogmático e conversa pouco, tem pouca abertura ou não valoriza isso, é que o paciente toma o remédio do jeito que ele acha e não conta para o médico, e aí você perde uma oportunidade muito boa de, né,
E outra coisa que eu acho também importante é que a gente pratica, muitas vezes a gente encontra resistência, né? A paciente não quer tomar o medicamento, ou quer diminuir, e, bom, em última instância, a decisão é do paciente, da família, né? Mas o paciente não deixa de ser acompanhado, de ser visto por isso, né? Então, nem sempre, isso é uma outra coisa que a gente brinca muito, né? Todas as pessoas têm o direito de tomar más decisões em sua vida, né? E isso Verdade. inclui as pessoas que estão fazendo tratamento, né? Então, em última instância, a decisão é da pessoa, né? E É, acho que isso é importante que o médico consiga lidar com isso. professor, a minha compreensão sobre a adesão ao tratamento, ao tratamento medicamentoso, porque o tratamento psiquiátrico não é só medicamentoso, né? E demorou um tempo para que eu pudesse perceber essas coisas que eu estou dizendo, porque com o uso do remédio, conversando com o médico, acertando o perfil de efeitos colaterais, e podendo conversar com ele e ir tendo clareza, né, nesses diálogos muito sinceros de ambos os lados, o que é o perfil da doença e como lidar com eles, né? E aí, o que me, assim, um grande insight é que eu fui melhorando a minha funcionalidade, ficando mais funcional, conseguindo fazer as coisas. Isso me dá assim, me dá uma percepção muito prática, né? Eu tenho uma doença que tem um nome muito feio, que todo mundo acha que é uma coisa muito ruim, mas com o tratamento ela fica controlada, como se tivesse um problema cardíaco ou diabetes, isso está controlado e a minha vida, com as facilidades e as dificuldades, fica na minha responsabilidade, né? Uhum. Mas não é uma compreensão muito simples. Para mim, por exemplo, não foi. Né? E eu vejo assim, né, também esse tipo de questão com as pessoas que hoje, durante a pandemia, com isolamento ou com o risco biológico do Covid, né, e todas as mudanças que isso traz, estão vivendo mal com muitas pessoas, não dizendo todas, mas algumas pessoas com dificuldades e conversando com os outros professores, quanto mais tempo você demora para procurar uma ajuda, né, seja na psicologia, seja na psiquiatria ou também na terapia ocupacional, que vocês conhecem muito pouco, mais difícil vai ficando sair desse problema, né? Então, o tema desse ano, saúde mental para todos, talvez tenha este apelo, né? Lógico que foi um tema que foi trazido pela questão da pandemia, e também pede maiores investimentos e maior acesso. Eu acho que para ter maior acesso, primeiro passa para a compreensão das pessoas que isso pode ajudar, né? Mas é isso. Eu vou tocar nesse ponto, mas só voltar ao que você disse no início, né, com o qual eu concordo totalmente, né? Evidentemente que tratamento não é igual ao tratamento medicamentoso. Eu acho que o tratamento medicamentoso tem um papel, sobretudo para alguns transtornos, e um papel importante em determinadas fases, né, que a pessoa está atravessando. Então, frequentemente, o tratamento medicamentoso é meramente adjuvante ou às vezes nem tem papel algum, né? Os transtornos mentais e o sofrimento psíquico é muito diversificado e muito amplo. Eu penso, Jorge, que há um déficit muito importante de reconhecimento
da importância da saúde mental ainda hoje. Eu acho que é uma área, enfim, é curioso porque, de alguma forma, todo mundo tem experiência próxima com isso, ou própria, ou de pessoas do círculo, né? Então, não é por desconhecimento, porque é algo que é muito tangível, é muito palpável. No entanto, há uma falta de reação que chega a ser assim surpreendente, né? Então, um subfinanciamento, uma pouca valorização, estigma, né? Então, eu acho que hoje, enfim, nós vivemos num momento onde isso está muito agudo. Eu acho que o reconhecimento está muito, a situação é muito visível e ao mesmo tempo pouco reconhecida como problema. Eu não sei se é pouco reconhecida porque é parte de uma espécie de fatalista de que é assim mesmo. É curioso, mas isso não é encarado, é encarado como uma coisa ruim. É lamentável que as pessoas sofram, é lamentável que as pessoas se suicidem, né? Mas não é entendido como um problema que pode ser lidado, equacionado, resolvido. Sim. Né? Então, eu vejo esse aparente paradoxo. Durante a pandemia, no hospital em que eu trabalho, havia uma preocupação enorme, né, evidente, com o cuidado dessas pessoas. São pessoas que precisam fazer exames com frequência, os remédios precisam ser prescritos e renovados, e nós, assim, percebemos que as pessoas não deixaram de nos procurar. Sim. Fizeram contato, buscaram teleatendimento, em algumas situações, com muito receio, acabaram indo. Né? Nós mantivemos, Jorge, um plantão em todo o período diurno no hospital para pessoas que pudessem nos procurar com algum tipo de necessidade, isso desde o dia 1 da pandemia, né? Isso independente do pronto-socorro, um plantão numa região do hospital que estava fechada, ou seja, não era utilizada para pacientes COVID. Então, houve uma grande mobilização nesse sentido. E a unidade de internação de psiquiatria, houve um reconhecimento do hospital, porque houve uma reorganização das enfermarias todas, né, para atendimento dos pacientes da pandemia, mas essa foi uma das poucas unidades que não foi mexida, que foi mantida, né, nesse momento. Então, foi uma coisa importante. Lógico que precisamos sempre conjugar o cuidado, o isolamento inicial do paciente, a testagem, mas isso foi mantido. E isso que você falou, né? Algumas poucas pessoas chegaram descompensadas, ou seja, esperaram talvez tempo demais então essa questão do acesso rápido, fácil, não burocrático é muito importante. Quer dizer, quando a pessoa toma uma decisão de procurar ajuda, é muito importante que ela seja acolhida logo. Né? Isso modifica muito o tratamento inicial. Então, mas eu considero assim que há uma defasagem ainda muito importante nessa área. Né? Acho que hoje ainda muitas pessoas que precisam muito não têm o recurso necessário para mobilizar, para conseguir ser atendido com a devida urgência, infelizmente. Professor, só para quando o senhor fala do hospital, falando de um hospital durante a sua fala, né? As suas falas, é preciso. Eu gostaria de dizer que é o Hospital de Clínicas da Unicamp, da Universidade de Campinas. Né?
que é um serviço que a universidade oferece para a população, Isso. seja da cidade de Campinas ou das cidades do entorno, né? Isso é importante dizer, porque as pessoas acham que a universidade é para pegar o diploma e ir trabalhar, ganhar dinheiro. Não, a universidade também tem outras funções, né? E também, eu gostaria de... O senhor é um grande especialista, né? Que os critérios para diagnóstico, seja a Associação Psiquiátrica Americana, DSM-5, ou da Organização Mundial de Saúde, o CID, né? CID-10, né? O 11 deve entrar, CID-11 deve entrar em funcionar a partir de 2022. Que esses critérios diagnósticos eles também servem para se desenvolver pesquisas, né? Tanto no desenvolvimento de medicações e de intervenções, formas de tratamento, associado com a questão econômica, né? Eu conversei com a professora Denise Razuk, que é uma especialista em economia da saúde da Unifesp. Essas informações todas também são importantes. As pessoas saberem que o diagnóstico não é uma coisa de alguém malvado que fica apontando, você tem isso, você tem aquilo. São questões reais, concretas. O cérebro é parte do corpo, o cérebro também adoece, né? Eu costumo dizer que o cérebro é o órgão da alma dentro do nosso corpo, né? Alguns dizem que é o coração, eu também aceito, mas tem um órgão que precisa de cuidado. O diagnóstico também serve para desenvolver conhecimento e oferecer essas oportunidades para a população. Será que eu estou numa linha de raciocínio razoável, professor Manzato? Jorge, então, só voltando, né, o Hospital de Clínicas da Unicamp, como você disse, é um hospital terciário, quaternário, é um hospital que atende exclusivamente pelo SUS, tem uma região aí de abrangência enorme, de cerca de 6 milhões de pessoas, né? Então, e o serviço que eu estou falando é um serviço ambulatorial e de hospitalização que a gente tem lá, né, na psiquiatria. Sim, Jorge, como você disse, o diagnóstico serve para muitas coisas, né? Então, uma categoria diagnóstica, como no CID, no DSM, na Classificação Internacional de Doenças, ou no Manual Diagnóstico Estatístico Norte-Americano, serve como uma linguagem codificada com a qual os profissionais conversam, serve para epidemiologia, serve como base para estudos de resposta terapêutica. Então, o diagnóstico serve múltiplas funções. O que às vezes a gente diz é assim, uma classificação diagnóstica que serve a muitos propósitos, ela serve a muitos senhores, vamos dizer assim, e nem sempre ela serve igualmente bem a todos. Então, uma categoria que tem critérios que podem ser muito úteis do ponto de vista epidemiológico, pode ser que não seja tão útil do ponto de vista de planejamento terapêutico, né? Ou que não seja tão útil como teste de uma hipótese sobre uma alteração neurobiológica. Então, é importante a gente também não tratar as categorias diagnósticas como absolutos. São construções, né, com base no nosso melhor conhecimento, são hipóteses que nós fazemos para organizar esse conhecimento, para testar e para ajudar as pessoas. Quer dizer, o objetivo do diagnóstico não é descrever, né? É descrever para poder intervir. É uma prática modificatória, né? Ajuda o clínico a ajudar a pessoa. E quando a formulação diagnóstica, quando o rótulo diagnóstico não é muito útil, né? A gente tem que se virar com outros recursos. Nada impede que uma boa formulação diagnóstica, por exemplo, seja narrativa. Né? Ela não precisa ser... Eu não preciso, vamos dizer assim, deixar de lado aspectos importantes da pessoa, porque aquilo não cabe no diagnóstico. Como eu disse, o diagnóstico é uma primeira aproximação, né? Ele não é
suficiente. É necessário conhecer essa pessoa que eu estou tratando. Agora, é importante a gente ter, sim, uma linguagem da profissão, é importante para desmistificar a psiquiatria, no sentido de que os critérios são critérios públicos, que as pessoas entendem o que os psiquiatras estão falando. Então, né, é importante isso, mas o diagnóstico é feito por alguém cujo conhecimento vai muito além, né, evidentemente, de códigos. É alguém que tem uma experiência clínica acumulada, que é capaz de exercer um julgamento, que tem uma base psicopatológica, né? E sobre o outro assunto, evidentemente, né, que o cérebro é importante, né? Todo o nosso pensamento, toda a nossa emoção, todo o nosso comando da nossa volição depende de um substrato cerebral, né? Mas eu gosto de dizer, não sei se você vai concordar comigo, né? Mas eu gosto assim de dizer, brincando, que o órgão da psiquiatria não é o cérebro, é a pessoa. Sim, Né? sim. Porque a história, o plano neurobiológico, ele é importante, mas nem sempre ele é o mais importante, nem sempre ele é o fundamental, nem sempre ele vem antes de outros. Eu costumo dizer que na psiquiatria nós oscilamos, né? Nós fazemos assim um movimento que às vezes é um movimento do microscópio, na direção daquilo que é o biológico, o cerebral, o genético. E às vezes a gente faz um movimento oposto, que é no sentido da vida emocional, da vida de sentido, da vida de relações, da inserção social, né? Então nós trabalhamos em múltiplos níveis. Às vezes um determinado nível exige uma intervenção, mas essa intervenção ela é importante para permitir que outras intervenções em outros níveis aconteçam. Por isso que eu dizia que o tratamento medicamentoso nem sempre é o mais importante e nem sempre é o mais importante em todas as fases. Agora, como você dizia, se eu estabilizo, talvez eu consiga lidar melhor com alguns aspectos da minha vida, isso modifica a minha vida de relações, isso amplia a minha inserção social, e aí você tem uma cascata de efeitos que não são proporcionados pela medicação, mas a medicação é uma etapa que, de alguma forma, às vezes permite essas outras, né? Não sei se esse meu jeito de conceber ressoa em você, se isso faz sentido para você. Ressoa muito, sabe, doutor Cláudio, porque eu gosto de filosofia e a vida é o bem mais precioso que nós temos. Se nós conseguirmos caminhos para ter uma experiência rica com a vida, o sentido da existência, de estarmos aqui, fica muito mais ampliado e com uma qualidade muito maior, né? Eu concordo com o senhor. As situações, por exemplo, no ambiente familiar, conseguir um trabalho ou resolver fazer um curso, ou mesmo perder a timidez e conseguir fazer um círculo de amigos, isso é a vida. A psiquiatria, eu acho, na minha concepção, ajuda a pessoa a se encontrar com a vida de uma maneira com qualidade, com possibilidades. Por outro lado, os transtornos mentais, que é um termo que não está aqui, não é saúde mental, mas são transtornos mentais, que são dificuldades que a pessoa encontra e que precisa também desse olhar do psiquiatra, como o senhor fala, em vários níveis ou em vários eixos, né? E que a pessoa possa entender também que
a psiquiatria não é só prescrever remédio, como os outros médicos fazem, olham um exame de sangue, uma radiografia e prescreve e tal. Talvez seja um caminho para pessoas reencontrar-se com a sua própria história. Acho que é isso que faz sentido para mim, né, na psiquiatria. O senhor estava falando de diagnóstico, né? Um diagnóstico também pode ser uma narrativa, né? Eu fiquei lembrando que nós, no programa de esquizofrenia da Unifesp, no prontuário dos pacientes, também temos um outro tipo de diagnóstico, que não é só o número, né? O CID ou o DSM-5. Se chama diagnóstico ideográfico. A gente vai registrando o que é importante para a pessoa, como está acontecendo, para quem for atender, poder também revisar e estar ali pronto para olhar para a pessoa, não para o número do diagnóstico. Mas é isso. Jorge, é fantástico isso que você está dizendo, porque o que eu acho que deve ser buscado, e às vezes eu acho que isso acaba sendo perdido, né? É que não se trata meramente de eliminar sintomas, combater um transtorno, uma doença, não é isso. Acho que você disse tudo. Alguém que está sofrendo e que tem a sua vida, de alguma maneira, tem algum tipo de restrição causada por esse tipo de dificuldade ou sofrimento, né? Ou qualquer alteração mais séria que essa pessoa tenha, eu acho que é isso que a gente busca, né? Busca, de alguma maneira, restaurar essa liberdade, esse campo de possibilidades para que a vida flua. E aí eu acho que tem um aspecto que eu acho que é muito importante, né? O psiquiatra e filósofo Bill Fulford fala muito disso, escreve sobre isso. Quer dizer, o que as pessoas buscam nas suas vidas é muito diferente. As aspirações das pessoas, elas são muito diferentes. E então, ao psiquiatra, né, ao profissional de saúde mental, cabe ajudar que essas possibilidades se coloquem e que a pessoa viva, né, de acordo com seus desejos, aspirações, valores. Isso é que é importante, quer dizer, a gente tenta diminuir a interferência e o sofrimento que essas condições podem trazer na vida do paciente. Mas o objetivo último, né, é restaurar esse campo de possibilidades, de escolha, e eu acho que isso é bonito, né? Ou seja, ao psiquiatra não cabe restaurar nenhum tipo de normatividade, né? É diferente isso na psiquiatria, né? Não é uma norma fisiologicamente dada, né? É diminuir essa interferência para que a vida siga. Agora, que vida, como, para onde, em que direção, com que gratificação, né? Isso como você bem disse, né? É a tarefa do viver, né? Todo mundo tem que encontrar isso, né? É muito interessante, né? São compreensões que parecem que são muito simples quando se fala, as palavras são simples, mas ter saúde mental também é enfrentar as questões que a vida coloca e que todo mundo tem que enfrentar na sua vida. É o trabalho, relações afetivas, relações amorosas, o que gosta de fazer. Eu, por exemplo, gosto de estudo. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de construção civil. O mundo é muito amplo, né? Mas é isto, né, professor? Não é não passar por adversidade, não é não sofrer, não é não ter um transtorno, mas conseguir lidar com isso de maneira a instaurar a sua própria norma, né? Se recuperar, passar pela adversidade e continuar vivendo e recriando as suas condições de modo que a vida continue sendo interessante, rica, válida, que possa ser compartilhada, né? Eu acho que
estamos todos nesse barco, né? E isso não ter ou não um transtorno, isso não modifica isso, né? Torna mais difícil, talvez, mas Então, professor, é muito gratificante ouvir essa maneira de ver as pessoas e a psiquiatria, porque a psiquiatria, durante muito tempo, no século XX, ela foi combatida, ela foi criticada, né? E também tem uma história dos hospitais psiquiátricos no século XX que é muito difícil, muito feia mesmo, né? E eu, conversando com o senhor, que é um psiquiatra, eu estava olhando a sua formação, um psiquiatra, que se formou em 87, se eu estou certo, que é um psiquiatra que está trazendo novas maneiras de ver o ser humano e a psiquiatria também se conectando com isto, com o humano e não com uma maneira segregadora das pessoas, né? Eu acho que isso para mim, é muito gratificante. Parece muito intelectualizado o que eu estou falando, mas traduzindo de uma maneira com o coração, se eu procurar um psiquiatra, ele vai me ajudar a viver melhor. Isso parece muito simplista, mas no mundo que a gente vive hoje, isso não é simplista. O mundo tem muitas dificuldades nas relações entre as pessoas. Talvez a psiquiatria, nessa maneira como o senhor nos apresenta, mostre as possibilidades da relação com o outro, né? Que a gente chama de alteridade. Alteridade é isso, é a troca de vida com o outro, né? Mas é nessa linha que eu fico pensando no que nós estamos conversando. Nós temos aqui, estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, do nosso tempo, né? Que nós combinamos, mas podemos seguir. Eu gostaria que o senhor tentasse encaminhar a nossa conversa para começarmos a terminar, a finalizar. E eu deixo essa percepção que ficou comigo, professor Banzato. A psiquiatria como uma forma de humanização da sociedade também. Não é a única e não é não é uma bandeira, mas na prática isso pode acontecer e tem acontecido. Não sei se eu estou maravilhado com a psiquiatria, porque estou falando com um psiquiatra, mas é como eu percebo. Olha, a minha percepção é a seguinte, Jorge. Psiquiatria é plural. Na psiquiatria convivem diferentes tradições psicopatológicas, diferentes modelos de entendimento, diferentes abordagens. Então, a psiquiatria ela é praticada de muitas formas, de muitas formas. Então, acho que esse ela não é uma especialidade, enfim, ela tem aí os modelos hegemônicos em diferentes épocas, né? Ela valoriza mais aspectos psicológicos numa época, aspectos mais neurobiológicos em outra. Há uma oscilação. O professor Eisenberg descreveu isso como o movimento pendular da psiquiatria. Né? A psiquiatria muitas vezes se sente um pouco a psiquiatria mainstream, né? A psiquiatria hegemônica um pouco desvalorizada às vezes em relação a outras áreas médicas que tem grandes avanços e então ela tem um pouco esse lado assim meio de patinho feio da medicina, às vezes de não ser
suficientemente científica, ela já foi bastante questionada por conta, né, de reclamar assim, uma espécie de expertise para lidar com problemas os mais variados possíveis. E, de fato, o limite do que é patológico e o que não é um limite borrado, difícil. Então, a psiquiatria ela é plural, ela tem uma história, né, com a qual ela tem que lidar, e ela, enfim, tem problemas conceituais, né? O que eu acho interessante da psiquiatria mais moderna, né, é uma tentativa de superar alguns dogmatismos, Uhum. é uma tentativa de, junto com o avanço científico, ter melhores conceitos, melhores ferramentas conceituais, né? Uma maior solidez do arcabouço teórico para fazer frente à complexidade, né? E acho importante a psiquiatria não apenas não ser dogmática, mas ter uma atitude de humildade, no sentido de reconhecer que algumas fronteiras são imprecisas, muitas das disputas são disputas, muitas vezes, que têm a ver com fronteiras profissionais, que não dizem respeito propriamente a aspectos que são os mais importantes. Eu não acho que o psiquiatra necessariamente seja o profissional mais capacitado para lidar com todos os tipos de problema. Pelo contrário, eu acho que a gente tem algumas ferramentas que se adequam bem a certos tipos de problema em determinadas fases. Então, eu acho que o que eu defendo é uma psiquiatria que seja científica, mas bem informada conceitualmente, e uma psiquiatria que não fique aí entrando em disputas meramente disputas de território profissional, e que tenha a sua humildade também de reconhecer o seu alcance, o seu limite, e mesmo o seu potencial de fazer o mal, né? Como você bem disse, né? Existem exemplos, né, na história da psiquiatria. A psiquiatria já foi muito abusada, né? E parte desse abuso tem a ver com o fato de que nem sempre os valores que estão sendo que são operativos, são claros, são explícitos, né? O psiquiatra norte-americano, o John Sadler, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu repito sempre. Ele diz o seguinte, né, que os psiquiatras tentam ajudar as pessoas a viver melhor, né? Mas o que os psiquiatras consideram ser uma vida realizada, uma boa vida, esse é o segredo mais bem guardado da profissão, né? No sentido de que há muitas vezes valores operativos que não são explicitados, né? Então, eu acho que, enfim, é com isso que a gente tem que lidar, né? Não acho que a gente vai resolver as questões da psiquiatria meramente com um conhecimento mais minucioso, detalhado e aprimorado do cérebro. Acho que isso é uma parte ultra valiosa, mas o outro lado, né, que é o conhecimento de valores e bons conceitos, e tudo isso é necessário, né? Então, essa é a minha visão. A gente tem uma série de dicotomias a superar, né? Nesse sentido, não de tomar partido, mas de superar aí uma série de dicotomias, né? Como essa, por exemplo. A gente tem um passado asilar de muita segregação, e hoje eu me vejo na situação oposta de ter pessoas com sofrimento muito agudo, né, mental, quadros psiquiátricos, quadros clínicos, e às vezes eu não tenho leito. Então, essa tensão que ela é importante,
né? Eu preciso poder cuidar, né? Então, a internação psiquiátrica, às vezes, também é um pouco mal entendido, né? Quer dizer, É, o que é ruim é uma internação psiquiátrica desnecessária, como qualquer internação médica desnecessária, né? Agora, sim. não poder realizar uma internação, né, que permita determinados cuidados também é uma violação, né, dos direitos das pessoas. Então, É que existe, né, professor? Só para nós estamos falando, eu vou colocar esse vídeo na internet para as pessoas que não estão ligadas à saúde mental ou à universidade. As internações que foram combatidas no século XX eram internações de longa duração, anos, décadas. E hoje, quando se faz uma internação, seja num hospital psiquiátrico ou numa enfermaria de um hospital geral, é para controlar um momento agudo, para proteger a pessoa. A concepção é completamente diferente hoje e pelo tempo necessário. E quando ela sai, ela é referenciada, ela é encaminhada para um serviço no lugar que ela mora, na comunidade que a gente chama, ou no território, né? O termo comunidade pode ser entendido de várias formas, onde a pessoa mora. E eu fico, sabe, professor, eu escolhi conversar com o senhor sobre a importância do diagnóstico para o cuidado na saúde mental, e eu acho que a nossa conversa mostra o senhor que estuda essas questões com muita profundidade, é que o diagnóstico é importante, ajuda, sim, e não se deve ter estigma com relação ao diagnóstico que for, mas que não é uma questão puramente, então a psiquiatria classifica as pessoas e dá remédio dada essa classificação, todo mundo toma o mesmo remédio. Não é por aí, né? A psicopatologia é outra abordagem. A classificação tem mais um sentido de direcionar cuidado mesmo. Do ponto de vista, eu sei que o senhor já comentou isso na sua fala, né? Tem várias questões envolvendo o diagnóstico, mas para quem está do lado de fora, quem recebe o diagnóstico, né? Seja você está com depressão, você está com essas questões que você está falando sobre a vida, pode ter uma questão com ideação suicida, nesse sentido de acolher e tratar, né? Quer dizer, o diagnóstico que você recebe do médico é o caminho para o seu cuidado e não um rótulo para ser colocado em você, né? Eu não sei se a minha maneira de pensar está por um bom caminho. Eu sempre repenso a minha maneira de ver o mundo, mas eu enxergo por aí. Eu não sei se o senhor tem alguma maneira de fazer um comentário, não sei, eu não quero induzir o que o senhor vai dizer, só fiz um comentário para a gente começar a encaminhar para o final. Eu te agradeço, Jorge, inclusive ter contextualizado melhor isso, né, da questão das internações, né? Importante essa distinção que você está fazendo, né? Mas eu quis só ressaltar esse ponto, né? Que o problema não é a internação, né? Internação relacionada a cuidado. O problema é a internação segregadora mesmo, né? E eu acho que sim, o que você, né, de alguma forma diz é que o diagnóstico em si, o nome do transtorno, é muito pouco para eu poder orientar o tratamento, né? Uhum. Isso é só uma aproximação inicial, né? Isso só permite que eu conecte com a literatura, com a minha experiência prévia. Se eu estou diante de mim, né? Se há uma pessoa diante de mim que eu não conheço, né? Eu até uso isso em algum escrito meu, né? O diagnóstico nosológico, o diagnóstico da doença, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, né? O ponto de chegada é conhecer quem é essa pessoa, quais são as suas circunstâncias, em que contexto isso surgiu, quais são os recursos que essa pessoa tem para lidar, onde ela precisa de apoio,
o que é central, e o que é central tendo em vista o que essa pessoa espera, o que é aceitável para ela em termos de tratamento, né? Tudo isso eu acho que a gente também pode chamar de diagnóstico num sentido mais amplo, né? Como nesse movimento chamado, né, psiquiatria centrada na pessoa, né? Sim. Eu acho que essa é a questão, é tirar a ênfase do diagnóstico e centrar na pessoa, né? Isso não significa desvalorizar o diagnóstico, mas significa colocar o diagnóstico no seu lugar, né? Dar a ele um peso que não é nem um peso inexistente de negação do diagnóstico, nem um peso excessivo, deixando o diagnóstico como algo que seja definidor da pessoa e determinador do seu destino, né? Então, é algo para ser usado, vamos dizer assim, com sabedoria, né, por parte aí do paciente e do médico, né? Às vezes a gente percebe que, assim como os médicos podem usar o diagnóstico de uma maneira um pouco rápida e dogmática, e muitas vezes também acontece o fenômeno oposto, que é do paciente abraçar o diagnóstico como uma espécie também de resposta, Sim. né? E como se isso, de alguma maneira, iluminasse as suas questões e como se né, aquelas questões de vida que você falava se resumissem ao diagnóstico, né? Sim. Isso também é muito enganoso, né? Eu virar o meu próprio diagnóstico e por isso, né, é assim que eu sou, isso é o que eu faço, né? E isso por quê? Porque o diagnóstico também, ao se tornar parte, né, da minha identidade, ele também permeia relações. O Sim. diagnóstico, por exemplo, no nosso meio em que há muita pobreza, muita miséria, né? O diagnóstico é um facilitador de acionamento de mecanismos sociais, de Sim. apoio. Então, as funções, às vezes, vão muito além, né, do momento, do contexto médico, de tratamento, da vida pessoal. Isso modifica a vida social e é complicado, né, que por vezes as pessoas precisem do diagnóstico como mediador para Sim. conseguir algum tipo de direito. Então, ele tem esse lado, né, de estigmatizar, mas Sim. também tem esse outro, muitas vezes, de permitir acesso, né? Então, é algo que tem efeitos positivos e negativos, né? Olha, professor, eu vou começar o encerramento da nossa conversa pela questão do tempo. Sim, Conversa muito interessante, que teria muito mais o que conversar de maneira a clarear, a ajudar as pessoas a olharem para si e olharem o que e a saúde mental oferece cuidados, né, na sociedade, como ela pode chegar à ajuda, né, quando necessário. E é muito gratificante, professor Cláudio, ter uma conversa tão rica e tão sobre um assunto que ele é muito difícil. Ele é difícil para quem estuda, ele é difícil na compreensão das pessoas. E o senhor falou com muita, o senhor ampliou muito, né? O que para as pessoas é simplesmente um livro com números e nomes, o que não é só isso, né? Tem muito mais coisas. E eu agradeço a disponibilidade do senhor para esse projeto que eu estou fazendo, que é Cuidado com a Vida. E eu acho que o senhor colaborou de uma maneira muito central, né,
para que esse projeto vá adiante, mesmo para que eu pense como encaminhá-lo adiante depois do dia 10 de outubro. Eu agradeço, muito grato, professor. Olha, Jorge, sempre um prazer conversar com você. Feliz aqui em revê-lo agora nesse formato, né? Agora pelo computador aqui, pela tela. Mas bom te ver. Fico, como te disse, grato pela lembrança do nome, honrado e, enfim, sucesso para as novas etapas do seu projeto e espero que nos encontremos aí em outras oportunidades. Sim, e de preferência pessoalmente, né, em breve. Seria muito bom. Mas, professor, é isso, tá? Nós encerramos com a sua última fala, né? Professor, eu agradeço muito, de verdade, porque o tema do diagnóstico, ele é como se fosse a ponta da agulha, né? Onde se aponta e se espeta, é muito difícil. E, Sim. considerando o contexto das outras entrevistas, o senhor vai perceber, bom, as pessoas vão perceber a importância desse tema na relação com os outros temas, né? Que bom, que bom. E ajuda, eu acho que também ajuda, sabe, professor? Eu participo da equipe do PROESC, com os residentes de psiquiatria, com a equipe, e para os jovens também, para os jovens que estão entrando na profissão, que estão, né? Acho que o senhor acaba transmitindo, e eu sei que o senhor sabe disso, não é fácil ouvir um professor onde o senhor está, com o que o senhor pesquisa no mundo, no Brasil, para quem estuda medicina e gosta da psiquiatria, quem está estudando psiquiatria, poder também pensar como cuida dessas pessoas que chegam normalmente fragilizadas, feridas, né? Nesse sentido. Né? Acho que eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Eu também. Foi muito agradável, Jorge. Foi muito agradável e acho que a gente tem uma afinidade grande, assim, né, por várias razões aí. Então, aparentemente, a conversa nossa flui fácil, né?